eles jogam o minimalismo como se fosse uma solução sustentável. Ah, eu vou adquirir menos, assim eu posso viver mais, assim eu posso cuidar mais da natureza. Mas quando você compara as pessoas que estão dentro do minimalismo, o que você vê? Como essa cultura do minimalismo vem pagando preço pelo alto custo de você ter esse estilo de vida, né? Se fala muito sobre, tipo, o problema dessa cultura minimalista que o Instagram tem, de uma sociedade perfeita e limpa, e como isso, além de destruir, na minha opinião, totalmente aquela ideia de pluralidade, singularidade, de ser algo único, porque tudo fica muito parecido e até, na minha opinião, meio sem graça, também tem aquele ponto que aquilo custa muito e acaba criando uma pressão em cima das pessoas sobre você ter aquele estilo de vida minimalista e como para ser perfeito tem que ser minimalista. Eu acredito que essa nova volta ao minimalismo vem muito ao fato de que, tipo, é, muito esse movimento neo-retrô que a gente teve na década passada, chegando a brincar com os anos 60 70 agora, entendeu? E alguns objetos beirando os anos 80 assim. E eu acredito que essa lance de ser renovado vem muito do que hoje em dia a interface cada vez mais rápida pede, né? Enquanto eu estava falando os pontos ruins do minimalismo, eu não acho que minimalismo seja algo ruim, tá? Pelo contrário, eu sou uma pessoa que gosta muito do minimalismo, mas feito eu falei anteriormente que tem vários pontos que se tem abordado que não se tem abordado, principalmente as partes culturais. E essas partes culturais são, para mim, os pontos que têm se vendido uma ideia minimalista de algo que realmente não é, de algo que é simplesmente para tentar segregar, sabe? Vou dar, você vê principalmente na parte do Instagram e tal, e essa parte visual tentando ser cada vez mais limpo, cada vez mais, como posso dizer, cada vez mais monocromático até, tentando fazer com que aquilo seja um padrão de beleza, sabe? Tentando criar um padrão de beleza social também para outras áreas além do corpo humano. E eu acho que isso é extremamente perigoso, que é uma onda que vem se voltado com o nome de minimalismo. Não é só elementos minimalistas, apesar de ter um ponto minimalista. Hoje se tem o absurdo de se dizer que é um estilo de vida você achar que é minimalista, porque, sendo bem sincero, ser minimalista é você ter o mínimo possível para fazer aquilo. Todo mundo que tem muito recurso acaba tentando adotar esse estilo para se passar como algo legal. Relacionando isso que tu acabou de falar, é muito real a questão de se tornar, é, em ponto questão de estilo de vida, quando você aborda o minimalismo como estilo de vida, tem esse contraponto de viver com o mínimo, mas tipo um luxo absurdo de um mínimo, sabe? É tipo viver com o mínimo, mas viver bem. Então, tem muito esse contraponto de você vê muito, por exemplo, a grande tendência agora são as tiny house. Então, você vive em um espaço pequeno, onde você tem um espaço disponível para ter poucas roupas, poucos móveis e etc. Mas são tudo questões de alto luxo. Aí você pensa numa realidade social no Brasil, Pernambuco, Recife, Morro da Conceição, sei lá. Aí você tenta encaixar esse estilo de vida, é complicado. É complicado. Mas só é muito estranho como essa questão do minimalismo como estilo de vida, porque
quem defende, nunca li muito a respeito, mas alguns comentários que eu vi é porque esses objetos, eles jogam a história do valor de design agregado, mesmo que, assim, na minha concepção, às vezes é um valor muito acima do cabível, e eles, sei lá, jogam a justificativa de que esse produto ele tem um acabamento melhor, ou então a pessoa que, assim, a manufatura, né? São pessoas que elas receberam um salário melhor, assim, um salário que dá para viver. Foram exatamente essas palavras que eu vi. Eles jogam o minimalismo como se fosse uma solução sustentável. Ah, eu vou adquirir menos, assim eu posso viver mais, assim eu posso cuidar mais da natureza. Mas quando você compara as pessoas que estão dentro do minimalismo, o que você vê? São pessoas vivendo em casas altamente luxuosas que têm um sapato da Gucci, um casaco da Versace e uma Ferrari. É um pouco tipo, que pouco é esse? Até que ponto esse viver menos é alcançável? O que é exatamente esse ter menos mas eu entendo que tipo quando você pensa no aspecto de viver com menos e ter menos em via de questão sustentável, isso é do caramba, velho. Se você imagina que você vai viver com o que realmente você precisa e não com excessos, você imagina isso dentro de uma economia, dentro de um ciclo de produção de lixo, isso é fantástico. Mas na prática, como é que isso funciona? Então, o problema é realmente esse, né? Até onde isso é vibe real, qual é o limite do que é real? Porque, tipo, imagine que a realidade de muitos é muito distinta, sabe? Para a realidade de poucos que vem se tendo esse movimento de que o minimalismo é algo que tem que ser extremamente caro, porque eu tenho um iPhone do ano, troco todo ano, mas eu só uso ele. Aí, beleza, você só usa ele, mas você gasta o valor de um Celta para comprar um celular. Entende que isso é um abismo gigantesco. Outra coisa também que não faz muito sentido na minha cabeça, que é essa vibe minimalista de, tipo, eu sou minimalista, mas eu tenho várias coisas que ficam ao meu redor para me complementar. Por exemplo, eu tenho visual, uma identidade minimalista, eu me entendo como filosofia de vida minimalista, mas eu tenho milhares de roupas, porque eu acho isso legal, e ainda se diz minimalista porque eu utilizo uma estrutura visual minimalista. Isso para mim não tem muita lógica, muitos sentidos. É realmente um apreço de status. Que minimalismo, hoje em dia, é basicamente você gerar status do que realmente você ter uma função minimalista visual, ou seja, também filosófica, né? Porque tipo, tu falou muito dessa ideia da pessoa ter uma ideia minimalista para ser mais ecologicamente correto, beleza. Muito incrível. Mas aí, para ser ecologicamente correto, a Apple fez um corte dos carregadores e, basicamente, ela com isso ela conseguiu vender os celulares ao mesmo preço e lucrar muito mais. Isso realmente foi por conta do minimalismo. E, tipo, é muito dessa ideia de, tipo, o conceito minimalista vem se perdendo ao longo do tempo para ser um conceito de status. E eu sei que isso é mutável, as coisas são mutáveis, mas eu vejo um risco muito grande dessa estrutura minimalista em si. Aí seria o minimalismo, ele tá se perdendo, ou as pessoas se apropriarem do termo, aí começarem a agir de um jeito e se apropriando do termo, porque tem essa questão do status. Não quer dizer que ele está sendo minimalista, quer dizer que ele está dizendo que ele é, mas duas coisas diferentes. Total. Você vê até pelas influências das redes, estamos há um tempo já numa era digital, em que tudo se influencia e
tudo muito é se visto pelo que você apresenta ser ou que você se diz ser, e não o que realmente é. Então, se apropriar de conceitos e filosofias e movimentos é muito comum atualmente. E como o Neto levantou agora essa questão, até que ponto realmente isso está relacionado com o futuro, isso está relacionado com evolução, com a questão sustentável, com a questão de geração de absorção de informação, processo cognitivo e tal, e até que ponto isso não está se tornando um conceito, uma idealização abstrata, mutável numa sociedade que se permuta aparência, tipo, do que você quer representar ser e não do que você realmente está propondo, ou do que você realmente está se tornando, do que você realmente está realizando. Então, puxa aí um pouquinho e veja até onde o minimalismo vai se sustentar. Obrigado por acompanhar a gente, ó. Segue a gente nas redes sociais, tá? Vai estar aparecendo aí em algum lugar na tela. Então, segue a gente no Instagram, vai ter no nosso TikTok, Facebook. Então, segue a gente e obrigado por devagar. Deixa a sua opinião sobre a ideia do minimalismo e suas consequências e suas partes boas, ok? Faz a gente construir ainda mais esse conteúdo. Seria maravilhoso a participação de vocês. É isso. Valeu. Obrigado. E planta essa ideia com a gente, pô. Vem e fala com a gente nas nossas redes sociais. Aquele negócio de que a ideia é boa, mas o fandom estraga.